Olá, bom dia, tudo bem? Mais um dia aqui no Café da Nena. E hoje a minha convidada é a Gabi. Conheci ela numa palestra que eu fui, né? E ela estava lá palestrando. E eu, como sou boa de conversa, convidei ela para conversar comigo hoje. E hoje ela vai falar um pouco de tudo de mulher, gente. Bom dia, Gabi, tudo bem? Bom dia, Nena. Tudo bem com você? Tudo, Gabi. A Gabi, ela vai falar sobre coisas da mulher, que muita gente me pergunta. TPM, me pergunta da menopausa e outras coisas também. E também ela vai falar um pouco das mãezinhas, como é que se diz mesmo, Gabi? Mãe atípicas. Atípicas, entendeu? Eu falo de mãe com filhos especiais, mas tem um nome mais bonito, atípicas, entendeu? Gabi, muito obrigada por você ter vir aqui com o meu café dessa manhã, né? E agora eu quero que você se apresente e vamos conversar o nosso bate-papo, Gabi. Vamos lá. Meu nome é Gabriele Marques, eu sou palestrante e enfermeira. Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em sexologia clínica e em saúde feminina. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a mulher real, sobre a mulher que precisa de cuidados, sobre a mulher que precisa de ser olhada, sobre a mulher que tem fé, dignidade, amor e que tudo isso deve ser visto por toda a comunidade. Além dela estar se autocuidando, as pessoas também têm que enxergar o potencial que cada uma tem. Eita, que nós temos coisa, hein? Boa, hein? Então, Gabi, eu não quero perder tempo. Já vamos conversar pela TPM, Gabi, porque tem marido que não entende TPM. Explica aí para esses homens, Gabi, como que é a mulher na TPM. Vamos lá. Eu fiz inclusive uma live sobre TPM e aí eu tive bastante perguntas nesse momento. Durante a TPM, o que acontece? Os hormônios, eles são alterados, né? Então, os hormônios têm um pico de alteração, estrogênio, progesterona. E o que acontece? A mulher, ela sofre muito, Nena, com a irritabilidade. É mesmo. É mesmo, Gabi. Então, a gente fica muito irritada e, ao mesmo tempo, a gente fica muito sensível. Chorona. Isso mesmo. Então, a gente fica irritada com algumas coisas que a gente às vezes nem consegue transparecer para o outro o que a gente está sentindo, não consegue falar. E a gente fica irritada com a gente mesmo. Então, isso também nos causa alguma sensibilidade. E aí, neste momento da TPM, que é essa bagunça, realmente é uma bagunça dos hormônios, que está, né, uma mudança no nosso corpo, a gente não consegue externar isso para o outro. E aí não tem a compreensão, principalmente dos maridos. É verdade. Né? É bem difícil ter essa compreensão. E também, Gabi, às vezes, quando está em TPM, quando tá em TPM, não dá vontade da gente se arrumar muito. Não. Roupa nenhuma cabe, não. Entendeu? Então fica difícil, né, Gabi? Fica bem complicado. Nesse período, a gente tem aí essas alterações de hormônios, então a gente sofre com essa vulnerabilidade que a gente passa. A gente fica inchada. Isso. E aí a gente não quer se arrumar, porque a gente cai, né? Os nossos hormônios têm a queda. Então, nesse período, a gente se entristece. Muitas pessoas pensam que estão entrando em depressão, mas na verdade é só o período da TPM mesmo. Então, não está entrando em depressão. Existe um grau de tristeza, de ficar emotiva, chorosa, não quer se arrumar, não quer pentear o cabelo. E aí, quando penteia o cabelo vem na escova, o cabelo cai. Então, tudo isso a gente sofre por conta da nossa feminilidade. Sim. A gente tem essa feminilidade e a gente sofre porque, meu Deus, essa calça servia ontem e agora não tá me servindo. Meu Deus, ontem meu cabelo tava lindo, brilhoso, sedoso e hoje mesmo. Olha como ele está. Então, essa queda, tem umas quedas de hormônio e tem os picos de hormônios que alteram durante a TPM. Inclusive, Nena,
por que que a mulher come chocolate? Eita! Você come, Nena? Eu como no escondido, não posso, né? Mas aí eu como amargo. Né? O chocolate amargo. Olha, é o que eu mais muito posso, bom. né? Isso. Então eu não posso comer nenhum chocolate, né? Porque também eu tenho um pouco de diabetes, né? Então eu não posso mesmo. E o meu é emocional. Agora imagina uma pessoa em TPM que tem diabetes emocional. Nossa. Que horror! Eu imagino. E é sofrimento, Gabi. Sim, sim. É muito sofrimento pra mim. O bom, Nena, que pelo que eu tenho visto, você tem, né, pelo que a gente já conversou, Sim. você tem uma conversa aberta com o seu companheiro. Então, isso te dá aí uma possibilidade de conversar, uma possibilidade de ter um diálogo melhor e ser mais feliz. Mesmo tendo essa irritabilidade, mesmo tendo a TPM aí presente com você e mesmo tendo vontade de comer chocolate, sendo aí uma possível diabética, mas enfim, o bom é ter a compreensão do seu companheiro. Sim, é verdade. Né? A maioria das mulheres, o companheiro ele não entende essa fase pela qual a mulher está passando. E aí ela se entristece e colocam o chocolate para alegrar, ou o café. Por quê? Porque são alimentos que o aroma, a fragrância deles, quando a gente coloca na boca, eles são alimentos envolventes, como se fosse uma paixão. Então a gente se deixa, né, naquele momento, nossa, coloca aquele chocolate na boca e ele derrete e a gente, como se a gente sentisse e vai comendo, né? um prazer. Só que é um prazer momentâneo. Por quê? Porque assim, além, né, de trazer aí para quem é diabético e não sabe, tem um prejuízo. Sim, grande. E o café, ele potencializa a irritabilidade. Então as mulheres que colocam aí o café, por conta também do aroma, do sabor envolvente, ele potencializa essa irritabilidade. Então às vezes a mulher ela fica mais irritada na TPM por uso do café, por uso do chocolate. Então você está certíssima em comer o chocolate meio amargo. É o amargo, eu como. Isso. E se as outras puderem fazer isso, por favor, gente, façam isso. Por que eu como amargo? Porque quando eu não tinha, né? Eu descobri depois, né? E também foi um baque pra mim. E eu comia muito chocolate mesmo, de caixa eu comia. E toda vez que eu comia caixa, comprava 2, 3 que eu já comia, e comia sozinha. Nossa. E fui engordando, eu cheguei uma fase que eu pesava 92 quilos, uma baixinha desse tamanho com 92 quilos, entendeu? Então, eu comia mesmo e come, porque a TPM você come. Sim. Dá vontade de comer, né, Gabi? Sim. Aí quando eu descobri que eu tava com a diabetes tudo, aí eu fiquei um pouco assustada. Sim. Com medo de morrer, com medo de deixar meus filhos, com medo, sabe, de não ver os netos, essas coisas. Então, fui. Então, você foi consciente, né? Foi aí onde eu entrei na academia, tudo. Ó, que e comecei ótimo, a fazer dieta e tudo. Graças a Deus, controlei um peso. Hoje eu tô pesando 67 quilos. Então, continuo. Mas, assim, sempre naquele para não alterar, né? Então, fora isso, com a idade, a gente tem, né, a probabilidade de ter mais dificuldade em perder peso. Certeza, Então, a gente tem que observar mesmo, é um exemplo você, né, sigam aí esse exemplo, porque a atividade física também melhora a TPM. Com certeza, é muito melhora muito a TPM, gente. Por favor, façam atividade física. Pelo menos assim, se dê o prazer de fazer pelo menos uma caminhada de 30 minutos, se permitam a isso. Ou fazer em casa mesmo. Façam em casa, se permitam a dar um momento, porque isso é autocuidado. Se dê um momento para você, nem que for 30 minutos, eu vou tirar 30 minutos para eu olhar para mim, cuidar de mim. Isso melhora tudo na vida da mulher, principalmente na vida da mulher que, né, tem aí uma série de coisas, é mãe, é esposa, tudo, né? Trabalha fora, quer empreender, então assim, tem um monte de tarefas, mas quando a gente tira um momento pra gente, as outras tarefas elas são mais superáveis e isso é comprovado. Tá? Cientificamente, tá dentro de artigos
porque a mulher ela já traz essa carga, né? Verdade. Então, é comprovado dentro de artigos científicos que quando a gente se dá um tempo pra gente, a gente se sente mais bonita. Ah, com certeza. A gente se sente muito bem cuidada, muito. atraente. É verdade. E assim, quando a gente se olha no espelho e fala assim, eu tenho o poder de cuidar de mim, eu sou especial, eu mereço ser muito bem cuidada, muito bem amada, isso dá um potencial. Essas palavras positivas ajudam até na TPM, viu? E é bom, É porque bom. eu sempre me cuidei, Gabi. Isso. Eu sempre me cuidei, desde novinha eu gosto mesmo de me cuidar. Eu sou vaidosa, eu gosto Isso. mesmo de me cuidar, né? Isso mesmo. E eu tenho 50 anos, e as pessoas acham que eu tenho 40, 42. Ai, que linda, lindíssima. Aí eu ando com meu neto, gente, eu ando com meu neto e meu esposo, perguntaram se era mais um. Eu falei, mais um, não, o neto, né? Porque tem que se cuidar, a Sim. mulher tem que se cuidar. Tem que e se eu cuidar. me cuido, eu gosto, Gabi, né? Fala, não, eu gosto de me cuidar. Isso mesmo, eu compro parabéns. mesmo, eu me arrumo, eu gosto. Isso é o mesmo. meu jeito. Isso, se permita. Sim. Sempre. Mas vamos falar agora um pouco, Gabi, também, né, que me pediram bastante. Falei um pouco de TPM, agora vamos falar da menopausa, Gabi. Vamos Que é falar onde dessa chega danada. a menopausa, que é uma... Jesus amado. Respira. Eu acho que é uma pessoa que entra dentro da gente. Porque essa É quase menopausa isso. acaba com a mulher. É quase isso. Acaba, Gabi. Conta, Estudando Gabi. agora na pós sobre a saúde feminina e juntando com a sexologia, foi muito bom essa experiência. Por quê? Porque traz aí a saúde da mulher e traz os comportamentos nesse período durante a sua sexualidade. Então, para mim, juntar essas duas pós-graduação foi essencial na minha vida como palestrante para Olha essa que área. Por quê? Antes eu sempre fui muito observadora do meu corpo. Por isso que eu entrei nessa área da sexologia clínica. Porque eu sempre observei muito o meu corpo. Então eu sabia, assim, eu sei quando eu vou menstruar. Eu sabia qual o meu período de ovulação, eu sabia as coisas que eu estava... Então eu sempre fui muito curiosa das coisas que estavam acontecendo no meu corpo. E isso me levou a estudar, para conhecer também outras mulheres. Por que algumas têm ou não espinha, porque essas mudanças hormonais. E aí o que acontece? Antes da menopausa, a mulher ela tem que observar o climatério. Porque tem um período que ela tem o climatério. O que é o climatério? Ela tem momentos em que, por exemplo, hoje, dia 20 de maio, então ela menstrua, dia 20 de maio, e aí depois ela fica 2, 3 meses sem menstruar. 2, 3, 4 meses sem menstruar. Não significa que ela está na menopausa. Ela está... E depois ela menstrua, por exemplo. Tá? Ela está entrando no clima, ela está no climatério, que é uma preparação do corpo dela para a menopausa. Meu Deus! Quando a mulher ela se observa mais no climatério, ela já vai saber que ela vai entrar na menopausa. Então ela vai até o ginecologista e conversa com a ginecologista. Olha, eu estou menstruando a cada 4 meses. Eu fico um período, eu menstruo e fico 4, 5 meses sem menstruar. A médica vai explicar que ela está entrando no climatério. E ela vai começar a observar os sintomas que ela começa a ter. Que é os calorão, aí daqui a pouco sente frio, aí daqui a pouco as costas tá toda suada, não sabe menina. por quê. Aí o cabelo mesmo. tá caindo, aí tem... A unha fica fraca, né, A Gabi? unha fica fraca, então assim, todos esses, tem uma secura vaginal, e tudo isso é normal, porque o corpo, né, novamente os hormônios, tem aí esse pico de mudança. Eu falo assim, muita coisa eleva e outras coisas que a gente não quer perder vai embora, que nem o colágeno, né? A gente não quer perder o colágeno, mas aí chega um período que o colágeno vai indo embora, mais, né? A gente vai sentir, né, aí a perda do colágeno na pele, no cabelo, nas unhas,
nas articulações, principalmente para quem não faz exercício físico, vai sentir nas articulações. E a mulher, como ela tem essa mudança hormonal, esse pico já na TPM, no ciclo menstrual, no climatério e na menopausa, meu Deus, esse pico de hormônios, ele tem umas oscilações. E aí, o que traz? Traz toda essa bagunça. Então a gente vai perdendo mesmo, né, o colágeno, a flexibilidade. E se a gente não faz exercício, a gente se auto-prejudica. Então é muito importante. E também é capaz até de entrar em depressão, né? Exatamente. Depressão, né? Muitas mulheres na menopausa acabam entrando em depressão. Os seus companheiros, eles não entendem o que a mulher está passando e eles acabam, às vezes, né, abandonando até, às vezes, né, Gabi? Tendo muitos divórcios, né, durante esse período. Que acha que a mulher, o que acha que está passando esse período tudo, acha que não já serve mais. Não é isso? Eu conheço um casal que a esposa entrou nisso tudo, né? Não vou falar o nome, mas sim, claro. Ele acabou deixando ela, bem dizer, na hora que ela precisa de um apoio, deixou, porque era uma senhorinha de idade, bem dizer, né? Já, e foi com outra. Então acontece muito, porque assim, há toda essa queda, e além de toda essa queda, também acontece o fator das pessoas já colocarem como uma depressão. Realmente pode chegar à depressão, né? Porque as mulheres, elas se entristecem. Por exemplo, assim, quando você começa a ver o seu rosto enrugar, né? Quando você começa a ter linhas de expressões. Tem que fazer botox. Eu vou fazer botox. Atenção às esteticistas. Eu vou fazer botox, vou tirar aqui, porque já tem uns bigodinhos aqui, ó. Sabe, aqui já? Vou fazer botox. Então, assim, a mulher, então, vai, principalmente as mulheres que, né, se olham no espelho, se cuidavam e falam, nossa, eu já tô com linhas de expressão. Isso vai, né, deixando a nossa feminilidade mais triste. A gente vai, né, vendo, nossa, eu tô envelhecendo, eu não sirvo mais. Ele olha a outra na rua. E tem mulher que não aceita ficar velha. Não aceita envelhecer. Mas tem que aceitar, porque um dia vai continuar e não vai ter botox, não vai ter nada. Na verdade, assim, na verdade, eu acredito, eu tive uma professora que ela falava muito engraçado, a professora Bernadette. E ela falava assim, eu não sou velha, eu sou idosa, porque velho é coisas. Sim. Coisas são velhas. Eu não, eu sou uma idosa que me cuido. E, gente, na época que foi quando eu estudei pedagogia. Ela já tinha 60 anos quando eu terminei em 2016. E ela era uma mulher, assim, né? Eu espero que esteja aí presente. Nossa, maravilhosa! Ela colocava uns vestidos assim, e a panturrilha, eu ficava admirando a panturrilha dela, firmíssima, o corpo bem firme. Por quê? Porque ela falava, eu não preciso, eu me permito. Eu me permiti me tornar uma idosa e não me permiti envelhecer. Coisas são velhas, eu sou idosa. Só que ela já vinha se cuidando até, né? É como eu falo, eu quero ser uma idosa, mas eu quero ser uma idosa enxuta. Isso. Entendeu? Assim, firme, que dê pra calçar no sapato, que não caia. Sim. Sabe, assim? Sim. Eu não quero ser aquelas velhinhas. Não, apesar que as velhinhas dia de hoje estão mais espertas que os novinhos. As novinhas. Então, mesmo. Olha, estão bem espertinhas elas, viu? Então, ainda bem também, né? Isso mostra o quanto é importante o autocuidado, o autoconhecimento, a sexualidade, a dignidade de ser uma mulher que pode falar, que tem o direito de falar, que tem o direito de empoderamento. Então, hoje, muitas idosas, a gente vê na academia, elas estão no auge, assim, né? Se permitem ser melhor do que antes, se permitem evoluir e estar numa posição diferente. E isso é muito bom. Isso mesmo. Né? E é muito bom ver as pessoas, eu vejo, né? As idosas, quando eu vou na academia, nossa, tem uma senhorinha lá, e ela levanta e faz, e vai esteira, e pega. Gente, quando eu entrei, eu vi ela fazer aquilo, eu já me cansei.
Mas sabe, mas é porque ela já vinha se preparando na adolescente. Sim. Então ela tem aquele pique. Sim, então claro. é bom assim se cuidar cedo, as menininhas que queiram, né? Desde se cedo. cuidar, porque esse corpinho bonitinho, um dia vai cair tudo. Vai, Se não é a se lei da cuidar, né? gravidade. Ninguém vai ficar perfeito. É a lei da gravidade. Mas desde que fique com saúde, Sim, isso é o mais com importante. certeza, né? Então, Nena, a menopausa, na verdade, é um período onde a mulher aí ela vai deixar, né, de ter a menstruação. As mulheres elas se preocupam principalmente com a secura vaginal. Então, o correto é você consultar a sua ginecologista. A maioria das vezes, a ginecologista vai passar um lubrificante à base de água, né? Cuidado com o que vocês usam por aí, com um monte de sabores, com um monte de cheiro, com um monte de coisas isso artificiais. Infecciona, né? Isso. A minha ginecologista falou que isso às vezes infecciona e você nem sabe. E nesse período da mulher é muito fácil ela ter alguma infecção, ter algum problema de infecção tanto ginecológica quanto pela uretra, pela urina. Então assim, tem uma facilidade, porque principalmente as mulheres que foram mães, a bexiga ela tem um rebaixamento. E aí o que acontece? A gente tem mais vontade de fazer xixi. Sim. Nesse período da menopausa, a mulher ela levanta mais vezes para fazer xixi. Sim. E, por exemplo, se ela não tomou muita água, ela vai eliminar o quê? E aí ela fica fazendo aqueles pinguinhos de xixi, ela vai ter uma infecção urinária. Se ela usa produtos que não são cabíveis para fazer essa lubrificação vaginal, vai potencializar a possibilidade dela ter infecção, tanto vaginal como pela urina. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que se cuidar muito bem. Sim. Essa região é uma região onde tem que ter um privilégio. Se você tem vergonha, eu também faço consultorias, tá, gente? Depois eu vou falar sobre essa parte. Isso. Mas se for difícil para você conversar com o ginecologista, nós, como os enfermeiros, também temos essa propriedade de conversar com as pessoas, com mulheres, e é bom, sobre né? Isso, sim. Porque às vezes você demora, eu não consigo consulta, ou a minha ginecologista me atende hoje, mas eu tive uma dúvida ontem. Então, nós, como enfermeira... Sabe o que eu faço, Gabi? Eu anoto tudo no caderninho. Isso. Porque quando eu vou, que às vezes tem coisa que a gente esquece. Então, vou falar isso. E eu falo mesmo com a minha ginecologista, pergunto, ela é bem aberta também, né? E eu pergunto muita coisa para ela. Né? Acaba tomando muito tempo, bem dizer. Mas eu faço com ela em 6 meses. Isso. Em 6 meses eu tô pedindo exame. Ela fala, mas você pede muito exame. Mas eu não sei o que eu tenho daqui a 3 meses. Sim. Entendeu? Porque o corpo da gente o corpo da gente, como é que se diz? Se você tirar um negócio do lugar, já fica diferente. Sim, fica é igual mesmo. O corpo da gente. Então você não sabe o que você tem. É uma máquina. É uma máquina. Isso. Hoje eu tô bem, mas e amanhã? Eu não sei o que tem, uma infecção, alguma coisa. Sim. E eu pergunto mesmo, Gabi. Eu pergunto. Tem que perguntar. Tem que perguntar muito, gente. Perguntar sempre. Não tenham medo de perguntar. E quem não tem essa possibilidade, igual a Nena, de passar a cada 6 meses com uma ginecologista, eu vou deixar depois o meu contato. Sim. Eu faço consultoria, tá? O Guilherme vai colocar ali embaixo, depois direitinho. Isso, eu faço consultoria, se vocês tiverem dúvida, tanto dentro da sexologia como da saúde feminina. Eu trabalho com uma consultoria tanto online como presencial. Então, se vocês têm dúvidas, podem me chamar para tirar essas dúvidas. A gente pode fazer aí uma consultoria de um período, ou tenho dúvida, vou fazer uma consultoria de 3 meses para tentar evoluir nessa questão sexual, na questão da minha saúde feminina, porque está um pouco difícil eu conseguir uma consulta, ou a minha ginecologista não tem essa abertura. Às vezes a gente tem uma abertura diferente, né? Sim. Aborda de uma forma diferente. Verdade. Mais assim, um bate-papo. E aí eu posso ir conversando direitinho. Deixa eu perguntar, Gabi, e também na menopausa,
eu descobri na menopausa. Por que a menopausa não deixa a gente dormir? Me diga. Eu quero saber por que ela não deixa a gente dormir direito, Gabi. Porque eu já passei, como eu falei, agora sim, né? Que ela me deu os remédios, né? Pra dormir, ela passou umas vitaminas pra mim. Então eu consigo dormir, né? Mas quando chega 4 e meia, às vezes 5 horas, eu não tô acordada. Aí pra dormir, às vezes, agora não, que eu tomo remédio que ela me deu. Mas eu acordava 3 horas, 4, não dormia mais. Então, eu creio que todas as mulheres que têm menopausa querem saber por que ela não deixa as mulheradas dormir. Continua sendo os hormônios, os picos dos hormônios e até mesmo os estresses. E o calorão noturno. A maioria das mulheres tem esse calorão que é durante a noite. E aí chegam até... eu tive uma amiga que falava pra mim, Gabi, eu tenho que trocar o lençol todos os dias. Porque pinga mesmo, Gabi. E aí ela tem calor noturno e o marido dela é extremamente friorento, extremamente. É igual o meu. Eles tiveram ela teve uma dificuldade por conta disso no casamento, porque ela queria dormir com o ar-condicionado ligado ele sente muito frio, eles têm bastante problema. Eu conversei bastante com ela sobre isso. E ela falava, Gabi, eu não consigo dormir, eu tenho problema para dormir por conta dos calores noturnos. É o pico de hormônio. Por quê? Quando a gente descansa, aí os hormônios vão trabalhar. Eu podia relaxar, né? Podia dormir junto, né, Gabi? Já que nós estamos descansando, podia descansar, né? Não. E aí tem os picos de hormônios e esse calorão noturno não acontece. E aí impede. Tem o estresse do dia também que a gente passa. E tudo isso acontece no momento do nosso relaxamento. Por isso que às vezes o que a gente tem que fazer? Concentrar para relaxar. Se permitir relaxar. Então, assim, celular. Eu vou deixar de usar o celular 30 minutos antes de eu dormir. Se eu durmo 10 horas da noite, então, por volta das 9h30, 9 horas, eu não vou mais ter tela. Se for fazer alguma coisa, leia um livro. Ou então se permita relaxar durante esse período. Porque você sabe que você está passando por um momento de transição dos seus hormônios, né? Estradiol, então prolactina. E nesse período vai acontecer os calorões noturnos. É onde a mulher ela sente o calorão noturno que não permite ela dormir. Muitas vezes as medicações são passadas à noite, né, ou assim, 1 hora antes de dormir, algumas medicações, para permitir que a mulher durma, isso mesmo. Né? E uma coisa natural, que eu aprendi até com a minha avó, é tomar o suco de amora ou o chá de amora para dormir, que ele ajuda. Ajudou muito ele. No calorão. Me ajudou muito, Gabi, muito mesmo, porque meu marido também não gosta de ar. Não gosto de ventilador. E eu ligo o ar e ligo os 2 ventiladores no começo, eu ligava, Gabi. Meu Deus. 2 ventiladores ligava. Agora não, porque eu fiz o tratamento, tudo. Né? Então ela me deu esse chá de amora. Eu tomo chá, eu tomo a cápsula. Então foi bem, já mais calmo pra mim. E agora eu consigo dormir, né? Isso. Mas no começo foi muito difícil, gente. Sofre muito. O chá de amora normalmente ele é indicado para noite. Isso mesmo. E a cápsula de manhã. Eu tomo. Isso. E por quê? Porque o chá, ele ajuda nesse calorão noturno, né? Eu vou tomar um chá quente. Pode esperar esfriar, gente. Não precisa tomar ele quente. Né? Que vai queimar tudo, né? Aí vai dar mais calor. Mais calor. Mas o chá de amora, ele é um produto natural. Ou você pode tomar o suco, substituir pelo suco. E ele ajuda muito, muito nesse calorão noturno. E é maravilhoso. Me ajudou muito, mas no começo foi terrível. Por conta desses calorões. E eu acho que a minha menopausa começou nos 39, porque 39 eu já estava sentindo calor. Eu já tô com 50, já tava bom dela ir embora, né? Depois, né? Na verdade, eu acho que com essa idade começou o seu climatério. Aí ela fala que ele tá se despedindo. Eu falei que se despeda mesmo rápido, porque ninguém aguenta mais. Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Gabi, agora fala um pouco das mães atípicas.
Vamos falar um pouquinho das mães atípicas. Isso. Eu tive lá, né, naquela palestra maravilhosa. Foi muito bom, Gabi, muito. E assim, eu não quero tirar o olhar dos filhos, não é isso. Mas como eu, né, tenho esse olhar para as mulheres, Sim. eu acho que desde que a mulher engravida, quando as pessoas vão cumprimentar as mulheres que estão grávidas, elas não olham nem no rosto, elas, oi, tudo Na bem? barriga. Então, eu sofri com isso, né? Porque minhas gravidez, além de ser desejada por mim, foi muito desejada pela família. Então, eu sofri com isso também, porque as pessoas não me cumprimentavam, cumprimentavam o bebê que estava dentro da minha barriga. Na segunda gestação, então, que foi o maior milagre da minha vida, porque a gente não conseguiu, demorou quase 5 anos, tivemos algumas dificuldades para nos tornar pai e mãe. E demoramos um pouco, tivemos perdas, mas enfim, vamos falar de coisa boa. E quando eu engravidei da segunda, então foi o maior milagre, né? Quem não podia ter um, ter duas, nossa. Aí foi milagre de Deus mesmo. Foi muito milagre. Então, eu sofri com isso, as pessoas sempre me cumprimentavam a minha barriga. E aí, o que acontece? A mulher, ela já tem, né, cai a autoestima dela, porque ela se sente gorda, ela se sente, meu Deus, eu não consigo ir no banheiro, eu não consigo me depilar, eu não consigo amarrar um sapato por conta da barriga. Não que a gravidez não é desejada, gente, mas ela é uma mulher. Ela é um ser feminino que precisa ser olhado, né, que mais carinho, né, nessa precisa gestação, ter, né? um momento de carinho, precisa Sim. ser olhada também além do bebê que ela está gerando. E aí, o que acontece? Quando ela se torna uma mãe atípica, é tudo voltado para a criança. E além de ser tudo voltado para a criança, as pessoas, a mulher, ela se frustra porque a maioria das vezes elas se acham culpadas de ter se tornado uma mãe atípica. Ela sempre carrega uma culpa, é culpa minha, porque o bebê nasceu assim, que eu deixei de fazer, que eu deveria ter feito. A mulher, ela se culpa e ela se tranca, ela se torna só mãe. Ela deixa de ser mulher e aí ela vive vira a vida do filho. Vive a vida do filho. Vai para médicos, a vida dela é em médicos, a vida dela é em forno, a vida dela é buscar benefícios para o filho. A maioria das vezes está feito um coque na cabeça, nunca mais soube o que é uma base, um batom, uma maquiagem, uma unha, cílios, né? Fazer uma compra, uma roupa diferente, porque ela se baseia a vida dela na vida do filho. Não estou falando que não é para ser, mas a gente cuida melhor quando a gente está muito bem cuidada. Verdade. Então, as pessoas, elas têm que olhar. Quando você vai fazer uma visita para uma mulher que acabou de ganhar um bebê, esqueçam de querer ter um banquete para te receber. Esqueçam isso. Ela está com dor, ela passou por ou um parto normal ou um parto cesáreo, que seja um parto normal, que, né, é mais forte, né, Gabi? Mas ela passou por uma dor, sabe? Um parto normal bem doído, viu? Ela passou. O cesáreo também, porque tem ponto, tem ponto, tudo, né? Sabe? Então ela tá ali na dependência de alguém às vezes tem que abaixar para colocar a roupa dela. Então, gente, esqueçam essas coisas de quando você for visitar uma pós-parto, de querer ser recebido com um banquete. Um chazinho para fazer essas coisas, né? Esqueçam isso. Presente. Pelo menos se permita de perguntar assim, você precisa de ajuda? Você quer que eu lave uma louça? Você quer que eu fique com o seu bebê para você tomar um banho? Ou dormir um pouco. Sabe? Se você for visitar uma pós-parto, por favor, a partir de hoje, façam essas perguntas. Porque ela vai te agradecer imensamente. Ela vai te agradecer muito por você ter olhado para ela. Principalmente uma mãe atípica.
que ela tá ali 24 horas acordada. Além da dor e ainda preocupada com o filho, que é especial, né, Gabi? Além da culpa. Então, a mente, como é que tá e tudo, né? Elas às vezes se tornam mulheres depressivas, esquecem de olhar para si, não olham no espelho, não se veem mais como uma mulher feminina, não se cuidam, porque ela vai falar assim: eu não tenho tempo, ninguém quer ficar com ele para mim, ninguém quer cuidar dele para mim. Para eu ir numa academia, para eu ir num cabeleireiro, para eu ir fazer uma unha. Até tomar um banho bem tomado, bem né? Bem tomado. Lavar o cabelo daqui, demorar um pouco no chuveiro, né? Então assim, é um pouco complicado. É verdade. Então comecem a olhar para essa mulher de uma forma mais carinhosa. Eu não estou falando para olhar com filho, dó. Não, e nem só o filho. Né? Não olhe para ela com dó. Ela é uma mulher muito forte. Olha para ela como ela está precisando de ajuda. Ela né? precisa de ajuda. Ela precisa ainda ser mulher. Sim. Ela precisa olhar para ela e falar assim: eu sou extremamente forte, eu sou linda, maravilhosa e eu tenho pessoas que me ajudam. Porque elas precisam de pessoas ao redor que ajudem, não que a critique. Verdade. Porque ela mesma já faz isso, ela já se culpa. Sozinha, quando ela deita no travesseiro, ela já se culpa o suficiente. Então a gente tem que ter um tato, né? Olhar para essas mulheres com toda a dignidade, olhar a fé delas, né? Principalmente a fé. Como que está o equilíbrio dessa fé? Porque ela se vê em um momento assim: poxa, por que Deus fez isso comigo? E até a fé dela é afetada. Sim, né? Começa a pensar: por que meu filho é assim? Onde foi que eu errei na minha gravidez, né? O que eu fiz para ele vir assim, né? Porque então a fé se afeta através disso, dessa preocupação. Nossa, Deus, por que eu? Quando na verdade ela foi uma escolhida. Sim. Ela foi escolhida porque outras não seriam fortes o suficiente. E ela foi escolhida para ser a mulher forte. Porque ser mãe já é padecer no paraíso. Tem que ser forte. Já tem que ser forte mesmo. Ainda mais quando é um parto normal. Você tem que ser forte. Forte mesmo. Fortíssima. Todos os seus foram normais? Normal. Os meus também, Nena. Tudo. Então, olhem para essa mulher como uma mulher forte, sim, mas ao mesmo tempo para uma mulher que precisa de carinho duplo. Muito carinho, muita atenção, ajuda, vá até a casa dessa mulher, apresentei, eu vou levar alguma coisa para a criança. Leve um creme para ela. Um perfume. Uma roupa, nem que seja uma camisola para ficar em casa, nem que seja uma camisola, isso mesmo. Sabe? Leve alguma coisa que alegre, que você olhou para ela, que você tá preocupado. Poxa, como que a minha amiga tá? Sabe? Como que ela está se sentindo como mãe? Sim, é verdade. Sabe? A gente vê ali, nosso seio vaza, né? Muitas mulheres dormem de toalha ou colocam fralda, né? Porque o nosso seio vaza durante a noite, fica com aquele cheiro de leite. Pedido. E aí, às vezes, ela nem tem essa troca dessa camisola que você acabou de falar. É verdade. Entendeu? Então, pergunte pra ela. E também até a barriga, né, Gabi? Você que vai se olhar, né, no espelho e aquela barriga ainda tá grande, porque tá o formato ainda da barriga, né? Sim. Da criança, né? Sim. Até voltar ao normal. E como ela tá se sentindo? Então, Alguém perguntou? É isso mesmo, Gabi. É porque verdade. Vai lá e fala: ai, que bebê lindo. É óbvio, gente, né? A gente vai visitar a criança, sim. A gente vai querer pegar. Isso é natural do ser humano. Mas não deixe de olhar para a mãe, para todas as mães. E principalmente para as mães atípicas. Eu quero deixar um ressalve, né, que as mães atípicas também, se tiverem, né, se quiserem me procurar, eu sou aberta a isso. Sim. Eu acho que é um recado bem importante. Que às vezes você não tem não tem com quem conversar, não tem com quem se abrir, não tem... E vai guardando, vai guardando. Poxa, o que acontece comigo? Onde eu posso... Meu tempo, né? Você coloca ali, lista o seu tempo para ver...
esse horário ele tá dormindo, então é um momento que eu posso me cuidar, é um momento que eu posso tomar um banho melhor, é um momento que alguém pode vir na minha casa fazer minha unha, é um momento que eu posso olhar para mim. Se permito, companheiros, por favor, companheiro, ajude as suas esposas. Porque não adianta nada você reclamar, ai, minha esposa não faz uma unha, minha esposa não faz o cabelo, minha esposa tá com a barriga relaxada. Relaxada, né? Mas aonde está a sua ajuda? Aonde está ali o seu realmente companheirismo diante disso? Até para, assim, quem tem filhos especiais, até chega assim, o esposo, né? Eu conheço várias pessoas que têm, né? Até o esposo chegar, não, amor, hoje eu vou ficar com ele, pode sair, vai tomar um café com a sua amiga, nem que seja para passear no shopping com a sua amiga, vai dar uma volta, hoje eu fico. Isso. É difícil ter companheiro assim, né, Gabi? É difícil, né? Muito difícil. Muitos deles não sabem nem que médico que a criança passa. Que tudo é ela. Tudo é ela. Tudo é ela. A maioria não sabe nem que médico passa. Se a criança usa fralda, não sabe nem que fralda usa, qual o tamanho, né? Agora imagine. Ou o remédio que toma. Ou o remédio que toma. Então, isso deve ser muito observado, né? A mulher, ela tem um potencial excelente. Ela tem, aí hoje temos muitas empresárias, sim, muitas empreendedoras, o cargo da mulher mudou muito dentro da empresa, sim, sim. Só que ao mesmo tempo, para ela passar por todos esses processos de conseguir um cargo melhor, de conseguir se igualar com o homem dentro do mercado de trabalho, a sua luta é diferente, os seus desafios são diferentes, né? E até desafios internos, desafios com elas mesmas, desafio com a sua sexualidade, com o seu bem-estar, com acreditar no seu potencial. E eu estou aqui, sou idealizadora do projeto Bem Me Quero, e para transformar a vida de mulheres, assim como eu transformei a minha, eu quero transformar a vida de outras mulheres. Ai, que benção, né? Olha que tanta coisa, gente. Que coisa maravilhosa, né? A Gabi ter vindo aqui, né? Tomar um café comigo e contar, né? Porque eu falava para as meninas, eu vou trazer uma enfermeira aqui para contar um pouco da menopausa. Ela, nossa, é benção, não sei o quê. Muitas mulheres me perguntaram isso. Sim. Né? Chama alguém de TPM, de menopausa, porque que meu marido não entende, que não sei o que, para ele entender um pouco o quanto que a mulher sofre. Sim. Que eles acham que a mulher está assim no dia, porque eu quando começo a minha TPM, me dá dor de cabeça. Sim. Me dá febre e me dá vômito. Pode até alterar a sua pressão. Sim, entendeu? No começo eu ficava muito chata. Uhum. Eu falava pro meu filho, falava assim, hoje os dias está péssimo. Então ele já entendia. Entendeu? Uhum. Mas isso eu fui tratando com a minha médica e foi indo. E eu melhorei bastante no tratamento, entendeu? Sim, porque você conhece o seu corpo. Sim, eu conheço. Quando já começa, ai, que dor de cabeça, já sei. E outra que eu queria te perguntar, Gabi, por que a menstruação da mulher, ela fica desregulada? Vem no mesmo mês 2 vezes. É exatamente, novamente, o que eu falei pra você. Eu sei por quê, mas eu quero que você responda, porque eu tenho mulheres que não sabem. Uhum. Eu sei porque eu passo na minha médica, então ela me conta. Mas tem pessoas que não sabem. Então, tem 2 hormônios, que são os principais hormônios, que é o estradiol e a prolactina, que fazem essa alteração, né, durante esse período. E aí ela tem picos de ciclos diferentes, tá? Esses hormônios, eles fazem isso acontecer. E aí desregula porque ela não tem mais aquele mesmo ciclo menstrual. Por exemplo, ela não vai engravidar mais. Então, o folículo que fazia a transformação para poder engravidar, ele não vai acontecer. Não vai acontecer essa parte para poder engravidar. Então, a mulher, ela tem essa desregularização.
porque como, poxa, o hormônio está entendendo assim, o que está acontecendo? O que eu tenho que mandar agora lá pro útero? Então ele se bagunça, ele faz uma bagunça dentro dele mesmo, então não tem mais o folículo para poder a mulher engravidar, e aí ela acontece 2 picos de menstruação dentro do mesmo mês, porque ele mesmo faz essa bagunça, os hormônios, tanto o estradiol como a progesterona, que vai entrar, não ter mais, principalmente o hormônio da prolactina, ela diminui extremamente, e aí ele faz esse pico de 2 vezes no mês acontecer o ciclo menstrual. Como também pode, por exemplo, o que eu falei pra você, acontece 2 vezes no mês e vem constante, vem bastante, né? E pode ficar aí 2, 3 meses sem vir durante a menopausa. Entendeu? Mulherada, nós viemos no mundo para sofrer, mas tudo tem um jeito, tá vendo? Tudo tem um jeito. Passa pela doutora Gabi, ela vai falar com vocês, vai responder tudo também, como ela já falou aqui. Tem coisas que a gente queria perguntar mais, mas não dá mais tempo. Mas ela tá aí, vai deixar o número dela, vai deixar o contato, vocês assistem, pega o contato dela e liga para ela, tá bom, minhas queridas? Gabi, muito obrigado. Você ter vindo tomar café nessa manhã comigo. Obrigada a você. E aqui o convidado ora, você vai orar por nós. Com certeza. E se quiser falar alguma coisinha, deixar alguma coisinha, pode ficar à vontade, Gabi. Bora. Eu deixo aí um recado para vocês, mulheres. Se cuidem. A importância de se cuidar é extremamente importante se cuidar, porque quando a gente se cuida, tudo eleva. O nosso potencial, tanto como empreendedora, como empresária, como trabalhar dentro de uma empresa, tudo isso eleva, tudo isso nos ajuda. Então se cuidem, olhe para si, olhe no espelho e fala: eu sou o potencial da minha vida, eu sou a melhor pessoa que existe e eu me cuido, eu me amo. Eu sou o amor da minha vida. É isso mesmo. Tá bom? Tá bom, isso. Obrigada, que a gente tem um dia maravilhoso. Agora você vai orar por nós. Vamos orar por nós. Bora. Vamos agradecer a Deus nesse momento que passamos essa manhã maravilhosa. Amém. Glória a Deus. E que Ele nos abençoe sempre, que o universo esteja conosco em todos os momentos. Que nos tornemos seres cada dia mais iluminados, abençoados, e na grandeza do nosso Senhor, que o Espírito Santo esteja conosco, porque mulher é um ato de amor, um ato de espírito. Mulher, ela tem um potencial grandioso, ela eleva a sua família, ela busca a Deus a todos os momentos, ela coloca o seu joelho no chão por cada um dos seus componentes dentro da sua casa, sem medo, e a todo momento glorificando o universo e pedindo bênçãos para cada um que está dentro do seu lar. Que a mulher seja o alicerce de cada família e que ela tenha esse poder de empoderar cada um dentro de suas casas. Eu desejo bênção para cada uma de vocês que estiveram conosco essa manhã. Amém. Amém.